Opa, boa noite. Este vídeo, então, é o segundo vídeo da série sobre o Egito. No primeiro vídeo, eu falei sobre as pirâmides, né? E comentei que elas... Então, a grande pirâmide de Quéops levou 20 anos para ser construída. Eh, Na sua construção, levou 2.500.000 blocos de granito, sendo que o mais leve pesava 1 tonelada e o mais pesado chegava a ter 80 toneladas, né? E que as ferramentas que eles dispunham, né, os egípcios, era apenas o cinzel e o martelo. Então a pergunta, né, clássica, como foram construídas as pirâmides? Isso até hoje não se sabe, né? Bem, agora, para se melhor entender a história egípcia, ela é dividida em três períodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. No primeiro vídeo eu comentei, né, que antes de se tornar um império, né, existiam dois reinos, né, o Alto Egito e o Baixo Egito. Então, quando eles foram unificados por Menes, deu início então ao período do Antigo Império. Então, Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Entre o Antigo e o Médio, né, porque justamente a troca desses períodos é quando houve alguma crise. Quando o Antigo Império entrou em crise, o Egito entrou em crise, então dá-se uma alteração do período, né? Existe o primeiro período intermediário, onde houve um caos, né, uma anarquia no Império, e quando a paz e a calma, a tranquilidade retorna, começa então o Médio Império. E a troca do médio para o novo, né, se dá o segundo período intermediário. Neste período é quando o Império Egípcio, né, o Egito, foi invadido pelos Hicsos, um povo bárbaro vindo da Ásia, que tinha armamento militar mais sofisticado que os egípcios. Tanto que os egípcios, por exemplo, eles não, até o Médio Império, eles não, conheciam, não tinham cavalo. Eles usavam para locomoção o camelo ou então os barcos, né, usando o Nilo como uma estrada. E então esse povo Ixo, ele dominava, né, a arte militar. Eles usavam cavalos e aí eles usavam o carro de guerra, que é a carruagem, né, puxada a cavalo, né? E isso lhes dava no campo de batalha uma vantagem muito grande sobre os egípcios, né? E por isso eles foram derrotados. Os Ixos ficaram em torno de 300 anos dentro do Egito, né, dominando o Egito. E é um período em que os Ixos, né, no poder, eles utilizavam o nome de faraó. São os faraós Ixos, né, no período intermediário. Neste momento da história egípcia, se deu, né, a questão dos hebreus, a entrada dos hebreus no Egito. Primeiro com José, né, que é vendido por seus irmãos para um mercador e vai parar no Egito, chegando ao posto, inclusive, de chanceler, né? Essa história é bem contada na Bíblia. E quando José, então, ocupa esse posto, na Palestina, onde ocorreu uma seca, né? Os hebreus, então, resolvem ir até o Egito. E ali eles vão permanecer por muitos e muitos anos, até que os egípcios, que eles estavam subjugados pelos Hicsos, né? Eles, principalmente na região de Tebas, eles conspiram e conseguem retomar o poder. No momento que eles depõem o faraó Ixo, né? E depõem também o José, perde o seu cargo, né? Os egípcios reconquistam o poder e nesse momento então os hebreus viram escravos dos, dos egípcios, né? Bom, a, então é o Antigo Império, Médio Império e o Novo Império, sendo que entre esses dois, né, entre o Antigo e o Médio, tem o primeiro período intermediário e o Médio Império e o Novo Império tem o segundo período intermediário. São momentos de crise, né, que passaram que os egípcios passaram, por isso então essa troca de período, né? E bem, a sociedade egípcia, ela era dividida, tinha no topo da pirâmide da sociedade, existia então o faraó,
depois vinham os altos sacerdotes, né, e os militares de alta patente, depois vinham os escribas. Escribas é a denominação dada aos funcionários públicos do Egito antigo, né? Aquelas pessoas que sabiam ler e escrever, que faziam todo o serviço burocrático e administrativo do Egito, que faziam o controle das rações, do trigo, da cevada, faziam a contabilidade, né? E cargos diplomáticos, porque há de se dizer que o Egito, na antiguidade, ele tinha relações com todos os povos da antiguidade. E então existia a carreira de diplomata, né, para fazer esse intercâmbio, né, com os outros povos. Eles comercializavam com fenícios, com, depois com os gregos, né, com todos esses povos que existiam na antiguidade, os egípcios faziam comércio. Bom, os egípcios, então, a sociedade, né, acabei de falar sociedade, a base da economia egípcia era a agricultura. Os principais produtos cultivados eram trigo, cevada, alho, cebola, uva, linho, oliveiras, né? Eles já tinham eles fabricavam cerveja. Claro que a cerveja ela não é, ela era bebida quente, né? Tinha o vinho também. Eles criavam patos, gansos, asnos, porcos, né? Camelos, cabras, esses animais que eram criados pelos egípcios. E então a economia girava na agricultura e também existia a criação. No princípio, então não existia o cavalo no Egito. Depois, sim, o cavalo é levado para o Egito pelos Ixos e os egípcios então começam a se apropriar então desse animal também. Bom, falei. Os principais povos que eram inimigos dos egípcios na antiguidade eram os hititas, os assírios, os persas que chegaram a invadir o Egito e dominar e ficar também dominar o povo egito por algum tempo. Os Ixos, que foram, né, no período intermediário, foram derrotados depois. Os núbios e, por fim, os romanos. Esses eram e os gregos e os romanos. Então, esses eram os principais inimigos dos egípcios na antiguidade. Bom, o cargo, uma coisa importante, a educação. A educação era voltada para a profissão. Existia dois tipos de escolas no Egito Antigo. Escolas voltadas para os filhos do faraó, da nobreza, e as escolas voltadas para... dos altos sacerdotes também, né? E as escolas voltadas para os filhos dos militares, dos artesãos. Então, e dos escribas. Então, essas eram praticamente escolas, né, classe alta e classe média, baixa, vamos dizer assim, né? Então, era um sistema bem complexo e bem desenvolvido, os egípcios tinham. Com relação às artes, arquitetura, pintura e escultura foram bem desenvolvidas, com ênfase à arquitetura, que é a principal arte, né, dos egípcios. Uma observação, a pintura, eles utilizavam a pessoa de perfil, né? O corpo de perfil e o rosto de frente. Era assim que era retratada na pintura, né? E a arquitetura, nós temos então as pirâmides, né? Que é dito pelos arqueólogos como tumbas funerárias, mas há de se dizer que nunca encontraram nenhum faraó, nenhuma múmia de um faraó dentro de uma pirâmide. Então, templos, cidades, né, estátuas, monumentos, tudo isso a arquitetura desenvolveu bastante. As ciências egípcias, engenharia, matemática. Há de se dizer que das 4 operações aritméticas, os egípcios conheciam a adição, subtração e multiplicação, somente a divisão que eles não conheciam. Desenvolveram a astronomia, a astrologia, a engenharia, né? A arquitetura também, medicina, contabilidade. Eles tinham um sistema contábil que era muito, assim, digamos que é o avô do nosso atual sistema contábil. Já existia
uma referência, né, nessa contabilidade das partidas dobradas de entrada e saída. Era mais simples do que é o atual, mas era semelhante. A química, eles desenvolveram com antídotos, venenos, era eles tinham uma indústria muito fértil nesse sentido, né, nesse ramo. Então, a questão era, as ciências eram bem desenvolvidas, até para os cálculos matemáticos, para fazer o que eles fizeram na antiguidade, né, para construir o que construíram, era necessário um desenvolvimento muito grande na matemática. E isso os egípcios tinham. Bom, falei sobre os inimigos. As capitais, principais capitais egípcias: Tebas, Luxor, Tanis e Tinis. Essas foram principais capitais, com ênfase a Tebas, né? Então, era isso. Nesse vídeo eu vou ficar por aqui. Vai faltar então a religião, né, e os faraós. E como indicação de livros, né, existem muitos livros famosos sobre os Egito. E aliás, existe uma biblioteca muito ampla, né? Deuses, Túmulos e Sábios é um dos mais famosos deles, né? Do C.W. Ceram, né? O autor. Tem o Christian Jacques, que é um autor que trabalha só com o Egito. Aqui mesmo tem o Mistério de Osíris, mas tem a história de Ramsés, tem a Guerra das Rainhas. É muito interessante, são sagas que esse autor faz. Ele conta a história de maneira romanceada, pega o autor pela escrita fácil, letra, né, graúda. Muito bom esses livros desse autor, recomendo para quem gosta desse tipo de literatura. E também os livros de estudo, né? A Aurora Egípcia e Egito Antigo, né? Egito Antigo de Paul Johnson e a Aurora Egípcia de Robert Temple. Muito bons esses livros, tá? Recomendo para quem gosta. Então tá, pessoal, é isso. Até a próxima. Quem gostou, então dá um like lá no vídeo, curta o canal e muito obrigado.